10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Segui você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Você um favor se puder, não me esqueça num canto qualquer. Olá, eu gostaria de apresentar a você uma das palestras da nossa série O Símbolo Perdido, o Poder das Escrituras. Eu quero começar lendo o trecho bíblico de Neemias, capítulo 8, versos 13 a 17, que diz: No segundo dia do mês, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se em torno do escriba Esdras para estudar profundamente as palavras da revelação. Descobriram na revelação que o Eterno havia ordenado por meio de Moisés que o povo de Israel deveria permanecer em cabanas durante as festividades do 7º mês. Então baixaram um decreto e divulgaram entre todas as cidades e em Jerusalém: subam as colinas e tragam ramos de oliveiras, pinheiros, murtas, palmeiras e qualquer árvore de galhos cheios de folhas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu, trouxe os ramos e fez cabanas sobre o telhado e no quintal das casas, no pátio do templo de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação que havia retornado do exílio fez cabanas e permaneceu nelas. O povo de Israel não fazia isso desde o tempo de Josué, filho de Num. Foi um dia maravilhoso. A alegria era geral. Depois que os israelitas voltam da Babilônia, onde viveram 70 anos como escravos, uma nova disposição em descobrir o que dizem as Escrituras começa a surgir. Há um interesse renovado pelas palavras de Deus e um desejo de obedecê-las. Nesse trecho, eles descobrem o que há muito tempo não faziam, desde o tempo de Josué, quando entraram pela primeira vez na Terra Prometida. Eles redescobrem a festa das cabanas.
Deus havia ordenado, segundo a lei, que eles celebrassem 7 dias de festa, no 7º mês do ano, e que nestes 7 dias eles construíssem cabanas para morar nelas durante o período das festas. As cabanas eram feitas de galhos de árvores, uma habitação muito rudimentar, mas que serviu de moradia durante a travessia dos 40 anos pelo deserto. As cabanas lembravam o povo de Israel a fragilidade da vida e o cuidado de Deus. Elas apontavam para o fato de que estamos numa travessia de um deserto para uma terra melhor. As cabanas eram precárias, justamente para lembrá-los de que nada nesse mundo é permanente e que nós precisamos nos preparar para montar e desmontar nossas cabanas toda vez que Deus der a ordem de partida. Era assim que acontecia no deserto, tanto com o tabernáculo como com as tendas de cada um dos israelitas. Essa contínua transição, essa necessidade de várias vezes na vida montar e desmontar nossas estruturas, é a lição por trás do texto. O fato de que não podemos nos acostumar com nossas rotinas e nem nos darmos à monotonia, o desejo de que não enfrentemos nenhuma mudança significativa porque nos habituamos a uma situação de conforto e imobilidade. Uma vez por ano, os israelitas tinham que mudar sua maneira de pensar. No 7º mês, por 7 dias seguidos, eles saíam das suas casas de alvenaria e se instalavam de maneira precária e desconfortável em cabanas de galhos. Talvez para lembrar como foi o seu começo e não esquecerem assim sua origem e para não viverem como se Jerusalém fosse a última parada definitiva. A habitação provisória em cabanas permitia que eles tivessem a experiência da simplicidade. E isso é percebido no fato de que durante os 7 dias de festa, eles estão muito felizes, porque estão ouvindo a Deus e o ensino da sua palavra. A festa anual das cabanas servia a um propósito, sensibilizar o coração para a pessoa de Deus e ensinar o princípio do desapego a coisas e ao materialismo. Não que Deus fosse contra a prosperidade dos seus filhos, ao contrário. É a bênção dele quem nos permite viver sempre supridos, sem termos falta de nada. No entanto, o risco que existe é amarmos tanto a condição que Deus nos dá, que passamos a atribuir mais valor à providência do que ao provedor. Como Deus conhece o coração do seu povo, por várias ocasiões na história, ele detectou que eles estavam cometendo esse erro, substituindo a devoção amorosa pela ostentação financeira. Em muitos momentos, ele permitiu que eles sofressem perdas, fossem espoliados por povos inimigos, enfrentassem a seca, as pragas naturais. Parece que há um padrão quanto à disciplina de Deus no Velho Testamento. Os profetas, via de regra, prenunciam desgraças e perdas econômicas para Israel, porque eles constantemente atribuíam sua boa condição de vida a Baal, o Deus da fertilidade, prosperidade e saúde. Várias vezes eles ficaram reduzidos quase à miséria, mas foi nessas horas que se voltaram arrependidos para Deus e consertaram seus caminhos. A dificuldade é que, na era moderna, a vinculação do lucro com a fé em Deus é quase inseparável. Desde quando se introduziu no Brasil os conceitos norte-americanos da teologia da prosperidade, as igrejas viram nesse ensinamento um grande chamariz para atrair pessoas para os cultos, defendendo que o objetivo maior do reino de Deus é reverter a condição social ruim para uma categoria social melhor. Então os fiéis passaram a entender a fé como o cartão de crédito que viabiliza a aquisição de todos os sonhos de consumo. A tristeza e a insatisfação da vida são a falta de acesso aos bens. E Deus é o grande credor, que a fundo perdido doa tudo quanto nosso coração sempre sonhou em ter. E como efeito imediato, as pessoas passam a amar os bens que têm e que desejam e relegam a segundo plano a verdadeira necessidade, um encontro com Deus e com a sua vontade, que transforme em suas escolhas, sua maneira de viver e traga sentido à própria vida. Mesmo quando os fiéis contemporâneos sofrem alguma forma de perda, isso não é visto como sinal da soberania de Deus para o nosso próprio bem. As perdas são lidas como intromissão do diabo,
E o que nós temos que fazer é orar para que Deus restitua aquilo que saiu da nossa mão. Não encontramos mais em Deus a nossa satisfação e alegria. Ele não é mais um amigo mais querido. A sua vontade pouco importa para aquelas pessoas que só o chamam de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Diariamente havia pão para comer e água para matar a sede. É verdade que não havia luxo, mas havia a sensação de que quanto mais simples a vida, menos complicada ela se torna. Menores são as preocupações, menos coisas temos para nos apegar, porque o que realmente importa é a paz no coração, produzida pela leitura da Escritura e o sabor da oração, que nos leva a uma saudável percepção de que existe alguém cuidando de nós e que é dele que procede toda coisa boa. O espírito por trás da festa das cabanas é a decisão de encarar a vida com simplicidade, menos amor a coisas e a dinheiro. As cabanas que os israelitas moravam por 7 dias eram feitas de galhos de árvores, coisas que Deus faz nascer. Não há razão para orgulho, nem para ostentação. A cabana é obra de Deus. Morar nelas por 7 dias é um recado importante. A verdadeira felicidade está em buscar a presença de Deus e receber com alegria tudo quanto Ele nos dá. O alvo de Deus é chamar a nossa atenção para o descanso que a sua presença produz, porque andamos atarefados e ansiosos com muitas coisas, porque não cultivamos aquilo que é necessário. Então, de vez em quando, more em cabanas, readquira a sanidade no meio deste mundo tão movido à aparência e ganância. Dê opção para uma vida simples e sem muita burocracia. Deixe de lado aquela postura infantil de esnobe, só porque você melhorou um pouco sua condição financeira. Atribua sua boa situação a Deus. Seja grato a Ele. Nunca permita que a sua relação com Deus seja um contato neurótico, que só pede, exige, cobra e faz campanhas para ter o que não possui. Aprenda a cultivar aqueles momentos de silêncio e devoção, onde a oração e a leitura das Escrituras orientam seus passos, trazem sua mente de volta ao equilíbrio e prendem seu coração à vontade de Deus. No século XIX, numa importante cidade da Índia, havia um mendigo que vivia sentado em cima de uma grande rocha, por anos seguidos. Ele pediu esmolas e viveu do favor e da população, e morreu anos depois, como sempre, mendigo. Depois da sua morte, implodiram a rocha para abrir a rua e transformá-la numa grande avenida. Descobriram então que debaixo da rocha havia um grande tesouro que pertenceu ao antigo rei. O mendigo viveu sentado em cima da fortuna, mas nunca se apossou dela. Não seja como ele. Valorize os tesouros da simplicidade e da comunhão com Deus, para que a sua vida não se torne miserável, cheio de dinheiro, mas com um coração vazio e dominado pelo egoísmo. A paz que eu sinto não vem deste mundo, não vem de esperanças outrora perdidas. A paz que eu sinto não vem de prazeres, não vem de alegrias que o mundo me dá. Essa paz que eu sinto vem de alguém que tem mais, muito mais de alegria para oferecer. Vem de amor tão bonito, vem de um dar infinito, que é até impossível tentar entender. É paz que invade a minha alma, é paz que inunda o meu ser, é paz que me faz ser bem livre, preso só ao amor que me fez renascer. Jesus, que traz paz sem limites, quero tê-lo bem junto a mim, sentir seu cuidado doce, doce como mel.